Boa tarde, iniciando ao vivo nosso 11º episódio de campanha, o nosso Café das 5, com o professor Paludo, com dicas, posicionamento, perguntas e respostas sobre a campanha de vereadores 2024. Eu queria mandar um abraço aos nossos amigos de Campinas. O Ricardo entrou em contato com a gente hoje, pedindo também algumas dicas para a reta final de campanha. Nós estamos aí transmitindo, né, o Mondego, candidato do Rio de Janeiro, várias candidaturas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, outras partes do Brasil aí têm nos acompanhado nessas lives diárias, né, do Café das 5. Você que está acompanhando ao vivo no TikTok, no Instagram, Política Boa, no YouTube, no Facebook, mande a sua mensagem, mande o seu recado e mande as suas perguntas também para a gente trocar informação. Lembrando que estamos aceitando sugestões e desafios para a semana seguinte, pós as eleições, né? Depois das eleições, estou propondo aqui na segunda-feira, dia 7 de outubro, fazer um balanço do processo eleitoral das eleições municipais no Brasil, analisando os principais números e perspectivas futuras. Então já fica aí mais uma proposta. Do dia 7 de outubro, às 5 da tarde, nós darmos andamento, prosseguimento, continuidade ao nosso Café das 5 aqui. Nós estamos no 11º episódio, começamos dia 20 de setembro, diariamente às 5 da tarde, ao vivo, em todas essas redes sociais que eu falei, TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Hoje é dia 30 de setembro, acabou setembro, estamos começando outubro, reta final, última semana, faltam 6 dias, amanhã 5 dias para as eleições, né? Então nós estamos nos aproximando da hora da verdade, né? Vamos ver como foi a campanha de cada um, o resultado, se conseguiu segurar as pontas, fazer a sua campanha crescer, enfim. Amanhã, dia 1º de outubro, é dia do idoso, né? Amanhã também começa o Outubro Rosa, então são duas datas interessantes, dois temas interessantes para produção de conteúdo. E eu quero exatamente comentar aqui sobre o tema dos idosos, sobre o posicionamento. O tema dos idosos, que já se falava em terceira idade, melhor idade, independente, né? Um tema consolidado nas políticas públicas, são as políticas para os idosos. Então, nós temos no Brasil um crescimento muito grande dessa faixa da população. Por exemplo, 40 anos atrás, em 1980, né? Em 1980, nossa geração, que estava, né, iniciando nossa adolescência nesse período, né, nós tínhamos aí apenas 4% da população brasileira com mais de 65 anos em 1980. Tá? Nós estamos falando aqui do período final da ditadura militar. Então, esse período político pós, né, redemocratização cresceu para 11% a população brasileira com mais de 65 anos, quase triplicou a população com mais de 65 anos, nós estamos falando em 65, portanto, ao mesmo tempo a população com até 14 anos era de 38% em 1980 e hoje é 20% da população brasileira, ou seja, nós temos aí uma pirâmide demográfica que está deixando de ser pirâmide, né? Era uma pirâmide demográfica, agora está mais em formato de coxinha, ou seja, nós temos uma base menor, um meio maior e um topo que também está se alargando, não está tão em ponta. Portanto, muda inclusive o conceito, a forma de chamar de pirâmide, não é uma pirâmide demográfica, mas um outro formato, um outro desenho, né? O desenho de coxinha. E o que importa isso para a política e para a campanha eleitoral nesse momento? Importa que o tema dos idosos cada vez mais ocupa o espaço na agenda política do Brasil, seja nas políticas federais, seja nas políticas locais, né? Nós temos aí o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que é autor
do Estatuto do Idoso no Senado Federal, né? Tem muito conteúdo, trabalho interessante, e nós estamos tratando aqui, então, de uma geração de pessoas que nasceram nos anos 60 ou antes dos anos 60 e que tem ainda uma perspectiva de vida bastante interessante pela frente. Então, uma das primeiras preocupações das políticas públicas para os idosos é em relação às políticas de qualidade de vida, né? Entra no aspecto econômico, especialmente as políticas previdenciárias, que depende pouco das ações municipais, locais, depende mais de apoio político dos vereadores para defender pautas nacionais, né? Para melhorar as condições de previdência, que, na medida em que aumenta a população idosa no Brasil, também vai se reduzindo direitos do ponto de vista de previdência e aposentadoria. Nós falamos aqui em Santa Catarina, por exemplo, que houve uma das piores reformas de previdência de todos os estados do país, ou seja, se ampliou para todas as faixas de renda a cobrança de 14%, né, de taxa de previdência sobre o salário de todos os trabalhadores, inclusive quem ganha salário mínimo. Então, dos trabalhadores do serviço público. Ou seja, é uma grande perda, né, se somar, e que castiga principalmente os que têm a menor faixa salarial. Então, o tema da Previdência é um tema importante. Talvez o vereador não tenha muita ação direta em relação a esse tema, mas tem um debate político importante para ser feito, para apoiar iniciativas, né, no sentido de garantir direitos econômicos, direitos materiais para a população mais idosa. Outro tema, e que aí sim os municípios têm um papel importante, é sobre políticas de qualidade de vida para os idosos, desde políticas culturais, né, de acesso à cultura, a bens culturais na cidade, esporte, lazer, saúde preventiva, saúde principalmente, cuidados, aqueles idosos que dependem de cuidados médicos, políticas de cuidado, saúde e assistência feitos a domicílio. É importante o atendimento dos idosos. Hoje nós temos direito, né? Os idosos têm direito a não esperar na fila, em banco, tem prioridade no atendimento de saúde, em todos os órgãos públicos existe a prioridade de atendimento das pessoas idosas. Mas só isso não basta, é preciso também ter critérios, e tem condições hoje, pelo volume de recursos destinados para a saúde pública, de cada vez mais ter um atendimento a domicílio para idosos. Eu quero contar rapidamente aqui a experiência, e quando eu falei esses dias que em 36 anos de experiência e participação em campanhas eleitorais, eu tenho feito 19 campanhas. 18, porque a cada 2 anos tem eleição no Brasil, mas o período que eu fiquei na Espanha, 1 ano, fazendo uma pós-graduação, eu pude conhecer, e uma das coisas mais interessantes são as políticas para idosos daquele país. Então tem várias opções, né? Desde casas de acolhimento, onde as pessoas ficam em lugares públicos, né? Com toda a assistência e cuidados, né? Também a opção dos idosos permanecer em casa e o trabalho de assistência, nutricionista, educador físico, enfermeiros que acompanham, né? Acompanham diariamente os idosos na sua casa, e também os locais dia, onde os idosos vão passar o dia, se encontrar, tem atividades culturais, atividades artesanais, manuais, enfim, onde passam o dia ocupados com atividades e também com os cuidados, tanto do ponto de vista da saúde, né, quanto acesso à cultura, ao lazer e também o cuidado da saúde mental e psicológica. Então, é um conjunto de políticas públicas para idosos que é possível fazer do ponto de vista dos municípios. E terceiro aspecto sobre esse tema, né, para o campo da política, o apoio de pessoas, né, quem tem um grupo de apoio de pessoas com mais de 65 anos, de aposentados, de pessoas, é um grupo dos mais engajados, dos mais qualificados. A minha tese de doutorado é sobre participação de alta intensidade. E uma das conclusões dessa tese é de que as pessoas dessa geração
são os militantes, as pessoas envolvidas na política com maior intensidade. Por 3 razões. Primeiro, porque eles têm tempo disponível, e o tempo é um dos recursos mais importantes para o engajamento político. Segundo lugar, tem conhecimento, experiência, vivência, porque passaram, inclusive, por períodos diferentes do processo político no Brasil, ainda no período da ditadura, na redemocratização e o processo de democratização. E, portanto, em terceiro lugar, porque são pessoas que conhecem, têm habilidades políticas, sabem fazer política e têm compromisso, né, alinhado com as suas opções políticas. Então, quem tem um bom grupo de pessoas idosas e aposentadas na sua campanha tem uma militância de qualidade. Talvez alguns falam que não tem grande habilidade com as redes sociais, mas cada vez mais as pessoas sabem como lidar com as redes sociais, até porque elas sabem lidar no presencial. Quem sabe conversar no presencial, sabe também dialogar no virtual. Então fica aí o recado, é um tema que eu gosto muito, o tema das pessoas idosas e é muito importante para a política. Então, mande seu recado, mande sua pergunta, suas sugestões, suas discordâncias também, aqui estamos à disposição. O cafezinho de hoje, né? Um copinho de papel. Aliás, eu viajei esses dias para São Paulo e pedi um copo de água no avião, veio um copo, né? Copo descartável, é de papel, é biodegradável, mas ele pode ser reaproveitado. Então eu trouxe para casa para tomar café também. Não muda o gosto, né? Tem uma boa qualidade aqui, é interessante. Então, nosso cafezinho das 5, bom café para você também e aguardo a sua interação nas nossas redes sociais. Bastante gente passando pela timeline aqui no TikTok, mande mensagens aí que nós depois interagimos com vocês. Vou entrar para o segundo bloco de hoje, sobre dicas do dia seguinte. Amanhã, 1º de outubro, portanto, faltam 5 dias para as eleições. E eu não vou fazer aqui, como fiz nas 10 episódios anteriores, né, de cada episódio rememorar os episódios anteriores, porque senão fica uma lista muito grande também. E eu quero focar hoje aqui na campanha desses 5 dias, e principalmente nos próximos 4 dias. E quero propor que você organize a sua campanha para amanhã, terça e quarta, depois na quinta e sexta-feira, né, e sábado e domingo. Então, pensar numa campanha organizada nesses 3 momentos. Terça e quarta-feira são momentos ainda de finaleira. Quinta e sexta é reta final, sábado e domingo é chegada. Né? Finaleira, reta final e chegada. Você pode dar esses três nomes. Então, pensar atividades para 2 dias, 2 dias e 2 dias. Para amanhã, terça e quarta, né? Eu já vinha falando da importância de você focar a sua mobilização nos espaços onde você é conhecido, atividades de rua. Então é importante ainda nessa terça e quarta-feira você manter atividades de casa a casa, entregar papel, conversar com as pessoas, andar em grupo, com bandeiras, com visual, se possível, né? Algum som também, um carrinho de som, você pode fazer, né? Cuidado para não respeitar os 200 metros perto de órgãos públicos, não pode, né? Tem que desligar o som. Ou até aquelas caixas de som aí, que você tem uma caixa de som com bateria, com rodinha, né? Um microfone sem fio, você vai andando e conversando com as pessoas, né? Fica muito mais fácil fazer esse diálogo e as pessoas entregando e conversando, ou seja, ocupar o território, o espaço de ocupação, e você pode organizar o seu território dividindo eles por espaço, por exemplo, se você tem um bairro, uma região, vindo de fora para dentro, da periferia para o centro. Então você organiza 2 dias, mais 2 dias, para depois chegar no sábado no centro daquele local. Então essa estratégia do ponto de vista de ocupação de território, ocupar o seu espaço, né? Ao mesmo tempo, eu sugiro que você mapeie pelo menos 10 pontos estratégicos no seu território e ocupe esses 10 pontos estratégicos. Então isso vale para a campanha amanhã, terça-feira, quarta, né? Quinta e sexta aumenta a intensidade, vai mais para a região mais populosa, mais movimentada da sua região, e sábado você faz a grande caminhada com bicicleta, caminhada,
carreata, pequena carreata, carro de som. Sábado tem que ter o exército inteiro na rua, mostrar muita força para que as pessoas fixam o seu nome, número e percebam que você tem chance de chegada. Então essa é a reta final de intensificar a campanha. Se você tem campanha em vários locais, aproveite amanhã e quarta-feira, faça os locais mais dispersos, mais pontuais, né, em pontos diferentes da cidade, e deixe para quinta e sexta fechar o cerco na sua região principal, e sábado você faz a sua avenida, né? Então esse desenho estratégico, esse é um mapa da guerra, né? Nós estamos falando aqui ainda da teoria de Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo, arte da guerra, certo? Então essa é a estratégia de rua. Do ponto de vista das redes sociais, é o momento principalmente de mostrar prova social, ou seja, muitos depoimentos de pessoas que te apoiam, muita gente, mostrar muita gente te apoiando, criar esse clima de que todo mundo está contigo, né? Então, é aquele depoimento de coração das pessoas, pedir para as pessoas gravar, postar na sua rede, fazer collab com o candidato. Você vai postando as suas postagens que já estão programadas, aqueles que estão impulsionando até quinta-feira, meia-noite, e as pessoas têm que fazer a sua declaração e pedir, né, postar em colaboração com o candidato e transformar a rede numa movimentação muito grande de pessoas dando depoimentos. E se tem liderança de peso, né, pessoas que têm influência no voto, coloque essas pessoas também dando depoimento, porque isso influencia agora. As pessoas querem ver quem está contigo. Quem está contigo. E isso é algo, né, já testado politicamente, que dá muito resultado nessa reta final. E mostrar a movimentação de campanha, mostrar atividades de rua, força. Agora é a hora de mostrar força. E terceiro aspecto é a campanha no WhatsApp, né? A campanha de contatos no WhatsApp. Aquele contato de 1 a 1 ainda tem que continuar, pedindo para as pessoas multiplicar o seu voto, né? Multiplicar o seu voto no 1 mais 5, né? E você tentar organizar uma planilha e contabilizar esses votos para ir medindo a sua força, percebendo onde está o seu apoio. Essas pessoas que estão te apoiando, você tem que manter o contato com elas e mantê-las alimentados, dando sugestão de mensagens. Agora é hora deles mandar mensagem para os seus 5, né, votos todos os dias. Todos os dias relembrar, alimentar, manter isso muito aquecido. Então, é uma campanha de rua, de redes sociais e de contatos. Esse é o triângulo de ferro da reta final. Rua, redes sociais e contato direto. Essas três coisas precisam andar junto e andar numa velocidade cada vez mais crescente. Você tem que organizar, portanto, esses 5 próximos dias para que elas tenham cada vez mais crescimento. Fechando para o nosso terceiro e último tópico. Eu não sei se está dando certo aqui em todas as redes. Eu estou vendo algumas mensagens chegar aqui, mas eu não consigo parar. Depois eu vou verificar se deu tudo certo. Senão a gente faz uma edição e publica logo em seguida aqui. Por último, então, perguntas e respostas. Vem uma pergunta sobre debate, né? Qual a importância dos debates na reta final? Que também é uma pergunta que tem a ver mais com a campanha majoritária. Dificilmente tem debate de proporcional. Agora, se tiver alguma entidade a fim de fazer debate contigo e outros candidatos que tenham participação nesse tema, não deixa de ser interessante fazer debate de candidatos a vereadores. Isso gera um engajamento, uma movimentação, gera conteúdo, né? Então, né, depois das 8 da noite, por exemplo, é um momento que seria interessante, bem organizado, na reta final. Pode ser uma ideia, aí coloca 3 candidatos que disputam o mesmo espaço para conversar. Qualquer entidade, uma associação de moradores, um sindicato, qualquer entidade pode organizar, né, um debate. Ou mesmo a entidade convidar o candidato e fazer uma sabatina, né? É uma outra ideia, fazer uma sabatina com um candidato, ou 2, enfim, uma sabatina com uma série de perguntas. Isso ajuda a movimentar a campanha e é legal, né? É legal e pode ser feito até sexta, sábado, é possível fazer atividades dessa natureza. Debates de candidatos a prefeito é importante, né? Mantém a campanha movimentada, porém,
ele é definidor quando há polarização, né? Os debates, geralmente, tem muitos debates que definem a eleição, quando a eleição está polarizada. Vide a campanha de São Paulo, né? Os debates em São Paulo acabam tendo uma importância, não é para menos que todos os candidatos sempre estão presentes. Então fica aí o nosso recado, nesse 11º episódio do Café das 5. Eu aguardo a mensagem, a interação contigo. Amanhã nos encontramos às 5 da tarde para o nosso 12º episódio, chegando na reta final. Amanhã é terça-feira, 1º de setembro, e a gente se encontra aqui às 5 da tarde. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Até amanhã.